O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo santo do Advento. Hoje estamos comemorando a vida de Santo Ambrósio de Milão, grande bispo da nossa igreja. Hoje a palavra nos proporciona podermos refletir sobre a importância de nós nos aproximarmos de Deus. O convite de Jesus é assim: vinde a mim. É, portanto, um convite, e nós sabemos que ao mesmo tempo é uma necessidade nossa. Deus sem Deus continua sendo Ele. O homem sem Deus é nada. Existe todo o tempo da vontade de Deus uma vontade positiva. Vontade positiva quer dizer um querer expresso de aproximar-se de nós. A história da salvação nos mostra isso. Quando Deus aparece ao nosso pai Abraão e o chama, e Abraão obedece e vai e faz aquilo que o Senhor lhe disse. O Senhor que chama Moisés lá, naquela experiência maravilhosa em que Moisés contempla aquele arbusto que pega fogo, arde, mas não se consome. E Deus o chama: Moisés, Moisés. O que é, Senhor? Tira a sandália dos pés, porque este lugar que estás pisando é sagrado. Deus que aparece na vida dos profetas. Samuel, Samuel. Deus que aparece na vida da própria Virgem Maria. Olá, Maria, você é repleta de graça. E ela até se assustou, diz o evangelista. Deus que aparece na vida de Saulo de Tarso. Paulo, Paulo, o que é isso, rapaz? Acaba com isso. Estás perseguindo os cristãos, estás perseguindo a mim. Quem és tu, Senhor? Pergunta Paulo. E assim, infinitamente, Deus manifesta a sua vontade de se avicinhar, se avizinhar de nós. Quer estar conosco. Deus, até mesmo no início de tudo, no início da criação, diz a narrativa do Gênesis, que Deus folgava, gostava de, no fim da tarde, entreter-se com o homem, como bons amigos, depois do trabalho, depois da jornada. Deus se entretia com Adão, e naquele dia fatídico, naquele dia, Abraão não apareceu ao encontro. E Deus ficou preocupado: o que aconteceu com esse rapaz? E olhou e viu Abraão lá, melhor, Adão, lá de longe, se escondendo, atrás, pois, da videira. Que foi isso?
ele tinha pecado. E o pecado o distanciou dos olhos e da amizade de Deus. Ficou sem graça. E aí começou, a se jogar a culpa. Ele jogando a culpa ora em Eva, ora na serpente. Deus continuamente, pois, visita a terra. Deus tem vontade de estabelecer conosco uma comunhão. E no fim de tudo, esta vinda divina se expressou e se manifestou na encarnação do próprio Deus, em Jesus Cristo de Nazaré. E esta vontade de estar conosco foi tão grande que Jesus providenciou várias formas. Eu enviarei o meu próprio Espírito, enviarei outro Paráclito, não vos deixarei a sós, não vos deixarei órfãos. E o Cristo inventou, diz Chiara Lubick, inventou uma forma de estar conosco, inventou uma maneira de estar pessoalmente conosco. O que é a Santa Eucaristia, que nós recebemos, é o próprio Deus feito carne, aqui trazido em forma de pão, e que vem para dentro de nós. Nós o recebemos. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, expressa então a realidade deste chamado de Jesus, deste seu convite. Vinde a mim. É interessante como muitas vezes nós temos medo dessa aproximação. Ao mesmo tempo em que nós ansiamos por isso, temos necessidade, experimentamos a fraqueza, o esbandalhamento da nossa carne, da nossa matéria, nós, ao mesmo tempo, nos distanciamos de Deus. São João Paulo II dizia: não tenham medo de abrir a porta ao Redentor dos homens. E o Santo Padre Bento XVI dizia: jovens, não tenham medo de Cristo, olha, Ele dá tudo e não pede nada, não tenham medo. Sabem por quê, meus irmãos e irmãs, nós temos medo de Deus? É impressionante como existe uma descoberta, uma proposta de espiritualidades dos irmãos do caminho neocatecumenal que respondem a isso. Por que que nós necessitamos de Deus e ao mesmo tempo fugimos de Deus? Eles respondem: porque temos medo da morte, porque temos medo de morrer e achamos que Deus vai nos matar, que Deus vai pegar algo de nós, que Deus vai nos aniquilar, que Deus vai tirar a nossa liberdade, que Deus vai nos dar somente proibições, que Deus vai nos proibir das coisas boas da vida. E perder tudo isso significa morrer. Donde então o medo de Deus? Porque temos medo da morte. O convite de Jesus, portanto, permanece assim. E Deus continua a insistir de que é preciso que nós nos aproximemos dele. O que acontece conosco? Nós nos desfazemos, nós nos deterioramos, nós vamos perdendo a nossa identidade, vamos literalmente nos pulverizando, virando pó, pólvora, pó. Um grande escritor e teólogo da nossa igreja, chamado Henry Newman, era um inglês convertido, pois, da igreja anglicana. Ele se tornou católico. Como era um homem muito inteligente, muito capaz, um homem de Deus, ele nos deixou testemunhos maravilhosos. E ele dizia assim: quando você faz uma caminhada com Deus, uma caminhada com Ele, percorre um trato de estrada, um pedaço de estrada, e de repente você se distancia, você abandona Deus, Ele fica lá, naquele mesmo lugar,
ele permanece lá, porque ele é gentil, ele é um amigo leal, daqueles que não precisa aparecer todo dia igual o sol, para saber que existe. Quando você então vai, se desgasta, se perde, se suja, se fere, se arrepende, volta, Deus está no mesmo lugar em que você o deixou. Olha para você e diz: então, podemos prosseguir? Esta é então a vontade de Deus, permanecer conosco, não obstante nós nos distanciemos dele. A vontade de Deus permanece, pois, no seu coração. Acontece muitas vezes, meus irmãos e irmãs, que nós não colaboramos com Deus, não colaboramos com Ele. Queremos ser ajudados, queremos ser instruídos, queremos ser salvos, queremos ser redentos, mas não ajudamos. Nós não ajudamos Deus a nos ajudar. Não deixamos Deus nos ajudar. Conquanto queiramos, repito, necessitemos de ser ajudados. Está então Jesus a dizer-nos: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos, eu não quero nada de vocês, pelo contrário, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós somos subjugados, sob julgos exatos, sob fardos, sob pesos, que destroem a nossa vida, que nos extenuam, que nos cansam, que nos exaurem. O peso de Deus não é um peso aniquilador, destruidor, que nos anula e que acaba conosco. Vamos, pois, então pedir, na força do Espírito Santo, hoje, na festa de Santo Ambrósio, pedir esta graça, que desde a juventude nós aprendemos o caminho de Deus, a amá-lo, a sermos de fato seus amigos, para que então a nossa vida possa experimentar aquela doçura de quem, pois, estando em comunhão com Deus, experimenta, pois, a sua misericórdia, a sua potência, a sua graça. Vamos fazer um instante de silêncio para que possamos interiorizar o sentido do convite de Jesus: vinde a mim, todos vós.